família, essa casa me ensina, sem tempo pra nada, mas aqui o eterno está. Vocês tomaram café da manhã hoje? Tem lanchonete aqui do lado, você saiu rapidinho, só passar ali e comer um pão de queijo. Nós estamos numa série de mensagens chamada Família Comum. Não há nada de mais extraordinário no mundo do que um homem comum vivendo a palavra de Deus, do que uma mulher comum vivendo as Escrituras, do que pais que cumprem essa palavra, a palavra de Deus, que é viva e poderosa, mais eficaz do que uma espada de dois gumes, não é verdade? E que não volta vazia sem antes cumprir o seu efeito. Na primeira mensagem dessa série, nós fomos aqui abençoados pelo pastor Rafael Abdala, pastor da PIB de Guarapari, vice-presidente da Convenção Batista Brasileira. Ele trouxe uma palavra sobre perdão e reconciliação, e ele terminou dizendo: família, a gente espera. Família, a gente espera. Na segunda mensagem da série, nós somos abençoados pelo pastor André Fontana, pastor da Iba Viva, na cidade de Vinhedo, e o pastor André Fontana nos instruiu sobre a criação de filhos. Na terceira mensagem da série, eu trouxe uma palavra sobre o papel do homem dentro de casa. Na quarta mensagem da série, nós tivemos aqui o pastor Daniel Ventura, diretor da Ordem dos Pastores do Brasil, trazendo uma palavra sobre finanças dentro do lar. E hoje eu tenho o privilégio de convidar aqui à frente a minha esposa Keila, e ela vai falar sobre o papel da mulher. E antes dela começar, eu quero dizer a mesma coisa que eu disse quando eu fui falar sobre o papel do homem. Não é porque você é um homem que essa palavra não vai abençoar você, sabe por quê? Porque nós homens somos aqueles que geramos identidade. Nós precisamos da revelação do Senhor para trazer a verdadeira identidade, a identidade bíblica, a nossa esposa, as nossas filhas, as mulheres desse mundo. Nós homens somos potencializadores, nós somos plataforma de envio. Nós precisamos conhecer a palavra para que o nosso papel seja cumprido com a excelência que honra a Deus e inspira as pessoas, amém? Keila, seja muito bem-vinda, eu quero que vocês orem por ela. Deus, que o Senhor venha falar de maneira poderosa através da Keila nessa manhã, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, quebranta o nosso coração, para que Deus, nós possamos ouvir não aquilo que gostamos, não aquilo que queremos, mas o que nós precisamos ouvir. Crescer dói, mas nós queremos crescer, é melhor a dor do crescimento do que a dor da estagnação, Pai. Que o Senhor venha ministrar a sua igreja, essa palavra poderosa, tremenda, Deus, para transformar as nossas vidas. Usa a vida da Keila, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bom dia, família, tudo bem? Que privilégio poder estar aqui para compartilhar daquilo que Deus tem trabalhado no meu coração, nessa luta de ser uma mulher comum, né? Que é uma luta, gente, diária. Mas é bom que a gente está lutando junto, e isso é um privilégio, né? Quem esteve aqui na série de mensagem Falências da Família e ouviu a mensagem sobre feminilidade divina? Levanta a mão. Glória a Deus, vocês já podem ir para casa. Vai em paz, estou brincando, gente. Mas que bom. Hoje eu vou retomar alguns conceitos básicos, mas depois eu queria te sugerir que você entrasse lá no nosso canal no YouTube, assistisse novamente essa mensagem, porque ela fundamenta o que é ser mulher, biologicamente, por que Deus fez o gênero feminino. E isso é importante para que a gente hoje consiga prosseguir. Então vai ficar de dever de casa para vocês, tá bom? Mas eu gostaria de reforçar algumas coisas que eu acho assim, de suma importância para a gente. Primeiro, quando Deus ele criou todas as coisas, Ele quis trazer a sua essência para a sua criação. Então, Ele criou o ser humano como o homem e mulher. Porque Ele, Deus, é trino. E antes de todas as coisas, Ele estava vivendo em um relacionamento com o Filho e com o Espírito Santo.
Então, o propósito dele para nós é o relacionamento. Então, o que ele fez? Olha, eu preciso que a humanidade compreenda quem eu sou, e eu vou dar então, durante toda a história, vislumbres daquilo que eu sou e daquilo que eu almejo fazer. Por isso ele criou homem, ele criou mulher, e ele fundamentou o casamento, para revelar uma história que está além de nós mesmas, além do homem, além do casamento. Uma história de amor dele pela humanidade. Essa é a história que ele quer revelar. E como que ele fez isso? Ele criou Adão, ele colocou Adão no jardim, ele deu propósito para Adão, ele deu trabalho para Adão, e ele fez com que Adão vivenciasse uma falta, uma ausência. Ele fez que Adão olhasse para ele e falasse, mas Deus é trino. Ele olhasse para a criação e falasse, mas na criação há macho e fêmea, mas eu estou só. E ele então criou um desejo no coração de Adão, de ser mais complementar. E ele fez Adão dormir, e ele tirou lá da costela de Adão, e ele formou Eva, e quando ele encontrou, ele falou assim, é isso, Deus, agora eu entendi. O que é o relacionar, o que é ser um nós que habita em ti. E isso, gente, traz uma lembrança para nós. Porque quando Deus faz isso, o que ele está fazendo? Com que o homem se pareça com Jesus, que entregou a sua vida para formar a sua noiva, a sua igreja, para que juntos eles mostrassem o casamento que nós viveremos eternamente. Então hoje, esse é o papel do homem, representar Jesus Cristo. E a nós mulheres cabe o papel de representar a sua noiva, a igreja. Mas como ser essa noiva nos nossos dias? Porque se a gente for pensar, quando a gente quer entender o plano perfeito de Deus, aquilo que estava na mente dele quando ele criou todas as coisas, a gente tem que voltar para onde? Para Gênesis 2, antes da queda. Porque ali a gente consegue ter a compreensão dessa plenitude. Então hoje nós precisamos fundamentar o nosso caminhar na palavra de Deus e ter o discernimento de que Ele nos criou com um único propósito. Ser mulher é revelar o plano de Deus redentor sobre a terra. Ser mulher é você complementar juntamente com o homem a história da salvação. Esse é o nosso papel. E quando nós entendemos isso, a gente consegue ver que a mulher tem características específicas. Nós fomos feitas internamente no jardim, porque cabe a nós aquilo que é interno. Nós fomos feitas completamente relacionais. Nós fomos feitas com a potencialidade e o privilégio de complementar, de ser uma auxiliadora submissa de uma grande missão. E nós temos a exclusividade de gerar vida. Essa é uma exclusividade nossa. Então isso traz para a gente a sensibilidade de olhar, por quê? Porque a igreja, ela foi moldada pela mão do Espírito Santo. Ela tem a possibilidade de reconciliar aqueles que estão distantes de Deus por meio do relacionamento. Ela também tem o privilégio de ser uma auxiliadora submissa ao cabeça Jesus Cristo, de cumprir a missão de redenção na terra. E ela também tem a exclusividade de gerar vida. Então, querida, você que está aqui hoje, você precisa entender que você é a noiva de Cristo. E que você tem um único propósito: revelar o seu evangelho, a beleza do evangelho de Jesus aqui na terra. Para isso, nós precisamos nos capacitar. Porque lá em Gênesis, Deus criou uma vida comum a ser executada pelo homem, pela mulher, e juntos trazer a revelação da história de amor dele pela humanidade. Mas houve a queda.
E a queda trouxe deturpação na nossa mente, na nossa identidade. E a partir de agora, nós precisamos ser completamente intencionais no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo, para que a gente possa cumprir, então, a plenitude. Então, hoje, nós vamos ler a Bíblia e juntos, nós vamos entender o que é essa vida comum. Mas antes, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e a gente vai orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus perfeito. Obrigada porque o Senhor nos fez mulheres, o Senhor nos formou, o Senhor nos deu um propósito, o Senhor nos reconciliou contigo para que hoje nós pudéssemos ser testemunha da sua história de redenção, da sua história de amor. Então, Pai, traga para nós, para nossa mente, para o nosso coração, o plano que o Senhor tem para nós, de uma vida comum, completamente firmada na Tua Palavra e dependente do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Tito, nós vamos ler o versículo 1a e depois do 3 ao 5. Tito 2, 1a, 3 ao 5. Vou imitar meu marido, aquele que encontrar diz, achei. Ok? Tito 2, 1a. Achei ou peraí? Os homens estão mais ligeiros, gente. Bora, acelera aí, mulherada. Achei ou peraí? Glória a Deus. Vamos começar lendo Tito 2, 1a. Diz assim, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Pule lá para o 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Amém? Esse texto, Paulo está escrevendo a Tito, seu amigo de ministério, lhe dando instruções ou dicas de como conduzir a igreja, de como trazer ordem para a vida da igreja, de forma que o evangelho na cidade de Creta não fosse difamado. Muitos estudiosos dizem que a ilha de Creta, ela era uma ilha conhecida pela preguiça, pela gula, pela mentira, pelo mal, de forma que aqueles cristãos que estavam ali, eles deveriam ter uma vida muito disciplinada, integral e intencional, para que eles realmente fossem sal e luz naquele lugar. Paulo, então, ele inicia o capítulo 1 direcionando a liderança da igreja, falando, olha, você tem que ser irrepreensível, não pode ser orgulhoso, e aí ele vem descrevendo várias coisas. Mas no capítulo 2, ele se dirige ao corpo, à igreja, e trazendo, então, princípios que a gente poderia dizer que são a ética cristã. Se nós observarmos, nós vamos perceber que há instruções diferentes para homens, para mulheres, para homens jovens, para mulheres jovens. E aqui, gente, não tem nada a ver com hierarquia, não tem nada a ver com qualitativo, tem tudo a ver com propósito. O homem tem um propósito, a mulher tem um propósito. E os dois juntos revelam a glória de Deus. Por isso que no corpo da igreja não é diferente. A mulher tem o seu propósito, o homem tem o seu propósito. E juntos eles revelam ao mundo a glória do Senhor. Então volte lá comigo, porque nós vamos descobrir hoje qual que é o primeiro elemento que a mulher comum ela precisa desenvolver. O versículo 1 diz, fale o que está de acordo com a sã doutrina. A mulher comum, ela tem discernimento. O que é discernimento? É você viver de acordo com a sã doutrina. É você avaliar aquilo que você está ouvindo
e decidir se aquilo condiz com o que está aqui ou não. Essa é a habilidade de ter um pensamento correto. E como isso é difícil nos nossos dias? Primeiro, porque nós somos bombardeados por diversas informações. E segundo, porque a gente está vivendo de uma forma tão automática que a gente não critica mais os nossos pensamentos. A gente só consome, só absorve. Mas aqui, a palavra de Deus fala para a gente, olha, não dá para se viver de uma maneira automática. Vocês precisam pensar de uma única maneira, da maneira que eu disse, porque eu sou o seu Criador e tudo está aqui. Então hoje, como mulheres, a gente precisa desmistificar, na verdade como sociedade, essa palavra chamada doutrina. Porque muitas vezes a gente traz ela de forma pesada e pejorativa, como se fosse uma lista de não pode, 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 não pode. Mas a gente aprendeu com André Fontana aqui, que essa lei, essa instrução, na verdade, ela é a forma de você viver a potencialidade daquilo que Deus planejou para você. Porque nós éramos escravos, nós vivíamos de uma maneira, mas Deus nos libertou, Ele nos salvou e Ele deu para a gente um destino. E Ele falou, olha, para que você alcance esse destino e para que você viva o céu aqui na terra, você precisa agir da maneira que eu sei sobre você. E essa maneira é a sã doutrina. Então nós precisamos entender que o que a Bíblia diz sobre nós é a maneira saudável de nós vivermos aqui na terra. Então ter discernimento é saber como agir em todas as tomadas de decisões, de acordo com o que a palavra diz. E para isso, nós precisamos conhecer a palavra. Não tem como a gente viver de forma desleixada, se a gente tem algo, um manual pronto, preparado para nós. E eu quero te mostrar como seria mais fácil a gente silenciar a matraca, as mulheres vão entender aí, né? Na nossa mente, se a gente tiver essa palavra viva no nosso pensar. Porque quando a matraca, ela surge em nossa mente para trazer pensamentos questionadores sobre a nossa identidade, nós podemos nos voltar para Gênesis 2 e lembrar que Ele nos fez mulheres, com um propósito definido. Nós podemos nos voltar para Salmo 139 e nos lembrar que Ele nos viu ainda informe. Ele acompanhou a formação de cada uma das células que te formou. Nós podemos nos lembrar que Jeremias 1,5 diz que Ele nos separou, Ele nos chamou para si, Ele nos escolheu, então a nossa identidade é firmada nele. Quando surgem pensamentos em relação ao nosso próximo, de depreciação, de malícia, de inveja, de cobiça, nós precisamos nos voltar para João 15:17 e nos lembrar que Deus nos deixou um mandamento de amar ao próximo. Nós precisamos nos voltar para 1 João 4:20, que nos lembra que não adianta eu falar que amo a Deus, se eu não amo o meu irmão que eu vejo. Nós precisamos nos voltar para João 13:35 e nos lembrar que quando nós amamos o próximo, é que nós somos reconhecidas como as suas discípulas. Então, quando o pensamento de ingratidão, de murmuração, de competição vem ao nosso coração em relação ao nosso cônjuge, nós precisamos nos voltar para Mateus 19:6 e lembrar que Deus nos fez uma só carne e que Deus uniu, o homem não separa. Nós precisamos nos lembrar de 1 Coríntios 13 e lembrar que o amor, ele é paciente, ele é bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Nós, quando vamos murmurar, nós precisamos lembrar de Provérbios 27:15. Que mulher aqui sabe o que está dizendo lá em Provérbios 27:15? Glória a Deus que vocês são libertas disso, né, gente? Porque lá em casa, todas as vezes que eu ia murmurar, o meu marido restava para mim Provérbios 27:15. E eu sou muito grata a Deus por ele. Porque lá diz assim, a esposa briguenta, ou a esposa murmuradora, ou a esposa rancorosa, é como um gotejar constante num dia de chuva. E como essa imagem vem no meu coração toda vez que eu tenho vontade de murmurar.
vem aquele barulhinho assim, toque, 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 toque. E quando eu consigo ser submissa, eu me calo. Nem sempre, infelizmente. Meu marido sofre comigo, gente. Mas, quando vem esses pensamentos e nós temos a palavra do Senhor, a gente consegue combatê-los. A gente consegue alimentar o nosso ser com aquilo que Deus diz que nós somos. Então, quando vêm os pensamentos egoístas e manipuladores em relação aos nossos filhos, nós precisamos nos lembrar de Salmo 127. Eles são flechas na mão de quem? Do Senhor. É Ele que direciona eles. Nós precisamos lembrar de Deuteronômio 28:4 e lembrar que eles são abençoados porque eles são filhos de Deus e não pelo que eles fazem. Nós precisamos nos lembrar de Efésios 6:4. Pais, não irritem a vossos filhos. Ter a palavra do Senhor como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho não é fácil. Mas a gente precisa ser diligente no estudo dela. E muitas vezes eu ouço as pessoas falando assim, mas eu ouço a palavra de Deus todo domingo, Keila. Eu estou caminhando, eu estou ouvindo o podcast da Catedral, da PIB. Eu estou dando faxina, eu estou ouvindo louvores. Mas, querida, isso é importante? Isso é bom? Mas isso não solidifica o seu relacionamento com Deus. É como se nós terceirizássemos. Sabe quando você come alguma coisa já mastigada? É a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o autor desse livro, ele está há 24 horas à sua disposição para te explicar cada livro, cada versículo, cada palavra que está aqui. E a única coisa que você precisa é ser diligente em parar e falar, Deus, fala comigo. Instrua o meu coração. Porque em Hebreus 5,14 diz que isso é um exercício constante. Então creia que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela nos molda, ela nos transforma, mas para isso você precisa estudar a palavra. Você precisa buscar o discernimento do Senhor. Nós precisamos disso, sabe por quê? Porque 2 Timóteo 3,6 vai nos trazer um alerta. Lá traz o relato de mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque são cativas e escravas a pensamentos que não refletem o reino dos céus. Então a gente tem que deixar um pouco de ser orgulhosa e de achar que a gente sabe. E de achar que a gente pode assistir determinadas coisas, seguir determinadas pessoas, estar em determinadas rodas de conversa. Sabe por quê, querida? Porque os nossos pensamentos modelam o nosso comportamento. E a partir do momento em que nós não temos a palavra alimentando os nossos pensamentos, o nosso pensamento vai ser modelado por essa cultura que há aí. E, consequentemente, o seu comportamento não será bom. E, consequentemente, você não revelará a beleza do Evangelho. Então, a mulher comum, ela precisa ter discernimento. Mas, a gente tem ainda o versículo 3, 4 e 5. Vamos lá? No versículo 3 diz assim, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Fala comigo, reverente. Vocês sabem o que é isso, gente? Eu tive que buscar, porque essa é uma palavra que não existe mais no nosso vocabulário. E quando eu fui buscar, eu vi as outras Bíblias trazendo o seguinte, olha, ensine as mulheres a serem sérias no seu modo de viver. Ensine elas a serem dignas na sua maneira de viver. Essa reverência aqui nesse texto traz a ideia para a gente de um comportamento adequado àquelas que são santas e que se dedicam às coisas sagradas. Ou seja, ser reverente é agir de uma forma a corresponder à filiação que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. Ser reverente é ter um comportamento que todo mundo diga, ali vai uma filha de Deus. Isso é o que nós devemos buscar. Por quê?
Porque a palavra, quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente tem a consciência de que nós somos um povo escolhido, separado. Nós somos um povo santo, nós somos a noiva, o templo do Espírito Santo. Por isso nós temos uma maneira certa de viver. Por isso nós temos uma identidade única. E essa maneira de viver nada mais é do que nós honrarmos a Deus em tudo o que temos e em tudo o que somos. Mas a gente pode pensar, Keila, isso eu já sei. Eu sei chegar aqui na PIB e ter a voz mansa e falar, bom dia, meu irmão, glória a Deus na sua vida. Eu sei sentar e ficar quieta enquanto a gente está aqui no culto. Eu sei me concentrar. Mas a palavra diz o seguinte, ensine a ser reverente, não na igreja, mas na sua maneira de viver. E nós passamos muito mais as nossas horas fora desse ambiente do que aqui dentro. Então a gente precisa trazer a nossa reflexão, o que é ser reverente na casa do meu vizinho, no meu trabalho, na casa do amigo, num sítio de férias ou dentro da minha própria casa, que eu acho que é o lugar mais difícil. O que é ser reverente? Porque muitas vezes nós estamos relativizando algumas posturas. Nós estamos relativizando o evangelho, diluindo ele para satisfazer a nossa vontade. Para que a gente se mantenha aí nas redes sociais tendo likes. E a gente está, então, desonrando a Deus muitas vezes. Um exemplo que eu queria trazer para vocês é no meu namoro. Nem falei com ele que eu ia compartilhar isso. Mas como ele já compartilhou em outras vezes, tomei a liberdade, amor. Eu e o Juan, nós namoramos 6 anos. E eu sou mais velha que o Juan. E o Juan, na época, era adolescente. Vocês têm adolescente em casa? Quem tem? Eles têm os hormônios, a flor da pele. E aí, no namoro, aconteceu algumas situações que, às vezes, aumentava, sabe, o fogo, a brasa. E a gente tinha que trazer cativo o nosso coração, a palavra do Senhor. E, às vezes, eu ficava criando estratégias. Oh, amor, faz um suco de laranja natural para mim, para ver se ele esfria a cabeça lá, demora. Mas, às vezes, as estratégias ficavam difíceis. E aí, teve um dia que eu falei assim, amor, o que Deus está pensando sobre a gente agora? Foi um balde de água fria, né? Uma semana sem se falar. Mas trouxe para nós a reverência correta, que é temer a Deus pelo que Ele é. Ele é santo, Ele é puro, Ele é justo. E por isso eu tenho que reverenciá-lo e temê-lo e principalmente obedecê-lo. Então, reverenciar a Deus é você temer ao Senhor, tendo a consciência de que Ele está com você todos os dias, em todos os lugares, até nos mais constrangedores. Então nós precisamos hoje, na nossa geração, resgatar essa consciência do que é ter o Deus Santo, Todo-Poderoso, habitando em você. Estando com você todos os dias, 24 horas, em todos os lugares. Porque se a gente tem essa consciência, querida, a gente evita falar muita coisa. A gente evita fazer muitas coisas. Mas a gente perdeu essa consciência. E nós precisamos trazer isso, sabe por quê? Porque o texto vai apontar 2 comportamentos. Especificamente, nosso, mulher. E ele fala assim, olha, ensine elas a serem reverentes na sua maneira de viver, para que não sejam caluniadoras e nem escravas a muito vinho. Essas 2 atitudes, elas trazem desonra a Deus. Elas trazem difamação ao Evangelho. E elas atacam, assim, de forma certeira, ao maior mandamento que Deus nos deixou, que é amar a Ele sobre todas as coisas. E ao nosso próximo, como Ele nos amou. O que é caluniar? É você levantar falso testemunho, é você fofocar, é você mentir, é você manipular, é você falar do outro. E quando nós falamos do outro, quando nós falamos coisa que não sabemos, nós estamos difamando o nosso Deus, porque é como se a gente falasse, olha Deus, o Senhor criou, mas ali faltou algumas coisas.
É como se a gente assumisse o lugar de Deus e falasse, não, eu estou numa posição diferente e eu posso falar sobre a Gabi. Nós estamos difamando o Evangelho, nós estamos desonrando ao Senhor. Por isso nós precisamos ser reverentes no nosso falar. Nós precisamos ter um temor e consciência de que o meu próximo é criação de Deus e é alvo do seu amor, tanto quanto eu. Da mesma forma, o ser escrava ao vinho aqui significa todo o sentimento de autoindulgência ou autossatisfação. Tudo que é exagero na nossa vida, tudo aquilo que nos domina. E não necessariamente a bebida ou o vício, mas as compras, as redes sociais e tudo o que rouba o nosso prazer em Deus e na sua presença. 2 Pedro 2,19 diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Então nós precisamos avaliar o nosso coração e saber quem está dominando os nossos pensamentos e aquilo que nós fazemos. Porque é necessário a gente voltar à consciência do que é ter uma vida reverente. Nós precisamos ser tementes a Deus, conhecendo a sua palavra. Porque quando Deus nos domina, as nossas ações conseguem cultivar honra por onde nós passamos. Nós conseguimos manter o nosso coração humilde, cativo ao Senhor. E dessa forma nós nos tornamos capazes de ensinar, que é o que o texto vai continuar dizendo. Leia aí comigo o finalzinho do 3. A não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, quando você tem discernimento, quando você mantém o seu pensamento na palavra do Senhor, quando você consegue temer a Deus e obedecê-lo, você se torna capaz de ensinar o que é bom. Mas o que é bom? O texto continua, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar os seus maridos e filhos. E antes que na sua cabeça você comece a pensar aí, deixa eu ver a mulher mais velha que tem que me ensinar a amar o meu marido e os meus filhos. Eu quero que você assuma a responsabilidade. Porque hoje você é mais velha do que todas aquelas adolescentes que estão no terceiro andar e todas aquelas crianças. E cabe a nós ensiná-las a amar os seus maridos e os seus filhos. E o que seria esse amar o marido e o filho? Gente, o que compõe marido e filhos? A família. O lar. Então o texto aqui está dizendo que nós precisamos amar a família, amar a constituição estabelecida por Deus para revelar o seu amor à terra. Então mesmo você solteira, casada, viúva, não independe da sua situação. Você deve amar a família. Você deve amar esse projeto de Deus. E nós aprendemos aqui no domingo passado, Daniel falando para a gente que no grego a palavra amar, ela tem diferentes conotações. E aqui nesse texto, ele está trazendo o amor filéu, o amor de afeição. Então o que o texto está dizendo, olha, ensine as mulheres a afeiçoar-se por aquilo que Deus ama, a ter admiração pelo maior projeto de Deus que é a família. Ensine a mulher a amar aquilo que Deus ama e aquilo que Ele projetou para que todos saibam o amor dEle por meio de Jesus Cristo e a sua noiva. Então nós precisamos lutar pelos valores que permeiam a família, nós precisamos lutar pela nossa casa, por tudo aquilo que diz e que Deus ama. E esse é um privilégio singular a nós. Porque a mulher ela pode aprender a orar, ela pode aprender a se relacionar no corpo, ela pode aprender com as autoridades, os homens que estão exercendo sobre a vida dela, mas aprender a valorizar a família, ela só pode aprender com uma outra mulher. Então esse é o ensino que cabe a nós. E esse amor filéu aqui, gente, nada mais é do que desenvolver admiração. É você olhar com os olhos de Deus para a família. É você realçar aquilo que é bom, aquilo que é positivo. E isso precisa de intencionalidade. Porque cá entre nós não é muito mais fácil a gente ver os defeitos?
E o problema é que a gente não só vê os defeitos, mas a gente adora comentar. Então vem aquela coceirinha assim na sua boca de chegar para sua amiga, para sua mãe, e falar, nossa, mas meu marido... E deslinchar. Quando isso não acontece, você está numa roda, alguém está falando do seu marido, e você fala assim, mas é porque você não conhece o meu, você não está lá em casa. A gente não pode ter esse comportamento, porque quando os nossos filhos, quando as mulheres mais novas olharem para nós, elas precisam entender que nós compreendemos que a família é um projeto de Deus. E elas não vão conseguir ver isso se nós criticamos, murmuramos, só falamos os pontos negativos do que é ser família, do que é ser esposa, do que é ser uma mãe. Por isso nós precisamos cultivar a afeição às pessoas. Nós precisamos ser intencionais no nosso olhar, em reconhecer a potencialização que o outro tem, mesmo que você seja casado ou não. A mulher solteira, ela tem que olhar para a constituição família e falar assim, é isso que eu quero, é isso que eu vivo. Então eu desenvolvo admiração pelo meu pai, desenvolvo admiração pelos meus irmãos, eu desenvolvo admiração porque isso é um projeto de Deus. E nós, mulheres casadas, precisamos formatar nossa mente para cultivar a admiração e respeito pelo nosso cônjuge. A admiração e respeito pelos nossos filhos. Porque é isso que a outra geração precisa ouvir. É esses realces daquilo que Deus pode fazer que eles precisam ouvir. E isso a gente precisa de intencionalidade. Eu sou muito intencional no domingo, para encher o meu balde de admiração pelo meu marido. Eu sento sempre aqui aonde ele está. E todas as vezes que ele está aqui pregando, eu fico, Senhor, obrigada, porque eu orei muito, e o Senhor foi muito melhor do que tudo que eu imaginei. Eu encho o meu coração de admiração, porque eu estou na semana. Muitas vezes, eu sou a pedra de tropeço. E eu falo, Senhor, como é bom ver o transbordo do Senhor sobre a vida dele, ver o zelo, ver a garra, ver a dedicação, ver como ele busca o Senhor. E isso enche o meu coração de gratidão para eu entender que o amor de Deus sobre nós é muito maior do que todas as diferenças que podem tentar na semana ou no nosso dia a dia trazer desavenças. Então você precisa ser intencional em olhar para o outro e falar, eu admiro, eu respeito e eu cativo no meu coração a gratidão. Porque nós temos uma escolha diária, sempre é possível você ser grata por aquilo que lhe foi dado, ao invés de ser rancorosa por aquilo que lhe foi negado. Então, sempre você pode olhar para a sua louça cheia e falar assim, obrigada, Senhor, porque eu tenho uma família que come, que tem como se fartar, que está na mesa e que faz celebração e que festeja. Obrigada, Senhor, por esse monte de roupa para passar, porque, Senhor, eu tenho marido, eu tenho os filhos que podem usar, nós temos roupas. Isso é cultivar um olhar de afeição, de gratidão pelo lar, pela casa. E é isso que nós precisamos trazer para as novas gerações. Porque a mulher comum, ela tem discernimento, ela desenvolve uma cultura de honra, ela tem afeição por aquilo que Deus ama. Mas o texto continua dizendo que elas precisam ser prudentes. E o que é ser prudente? Nada mais é do que ter domínio próprio. Colocar freio, colocar limite. Nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos ter domínio próprio. Porque a mulher prudente, ela sabe dizer sim para aquilo que é de Deus e não para todo o resto. Provérbios 25, 28 vai fazer uma assemelhação que eu acho muito interessante. Que é, a pessoa que não tem domínio próprio é como se fosse uma cidade que não tem muros. E o que são os muros para uma cidade? É a proteção, é a segurança, é o limite de que, olha, até aqui você vai, até aqui não. Esse espaço ninguém entra.
E isso é ter limite, isso é ter domínio próprio. É você falar assim, olha, eu posso estar no mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu tenho uma postura, eu tenho um comportamento, eu tenho uma maneira de viver, uma maneira de pensar, e por isso eu instituo um limite no meu relacionamento, na minha forma de viver. Porque quando a gente não vive com domínio próprio, a gente deixa um rastro de destruição por onde a gente passa. E muitas vezes eu usei como justificativa o meu temperamento e a minha personalidade para não desenvolver o domínio próprio. E como eu perdi, gente. Então hoje eu queria ressaltar algo para você, porque o domínio próprio não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua personalidade, não tem nada a ver com o seu temperamento, tem tudo a ver com Deus. Porque o domínio próprio, ele é fruto do Espírito Santo que habita em você. Então, há sim possibilidade de nós colocarmos limites sobre os nossos pensamentos. Há sim possibilidade da gente colocar limites nas nossas emoções, na nossa língua, no nosso templo, no nosso tempo e no nosso templo físico, que é o nosso corpo, e nos nossos recursos. Quando nós temos a prudência no nosso modo de viver, os nossos pensamentos, eles honram a Deus. Nós conseguimos manter as nossas emoções sinceras e constantes e não vivemos por aí como um vulcão pronto a explodir. Mas nós conseguimos ser mansas e humildes como Jesus. Quando nós temos o domínio próprio, nós conseguimos manter a nossa língua gerando vida por onde ela passa. Nós paramos de criticar, murmurar, fofocar, manipular, mentir e passamos a viver e dizer a verdade para potencializar os outros. Nós usamos o nosso tempo de forma correta e sábia para priorizar os 5% que nos cabe. Nós colocamos limite na TV, nas redes sociais, e nós conseguimos estar no momento da forma certa que deveríamos estar. Nós, quando temos domínio próprio, conseguimos ser diligentes com o nosso corpo, conseguimos acordar quando o despertador toca, conseguimos vencer a tentação daquele chocolate que está ali gritando o seu nome. Você consegue cuidar de si. Quando nós temos o domínio próprio, nós sabemos lidar com os nossos recursos de forma generosa, e nós transbordamos Jesus por onde passamos. Mas a gente pode dizer, Keila, mas o domínio próprio é tão difícil. Na hora que eu vi, eu já fiz. Na hora que eu já falei. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte em 1 Tessalonicenses 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conheciam a Deus. Por quê? Porque hoje eu e você conhecemos a Deus. Eu e você somos seladas pelo Espírito Santo. Ele habita em nós. E por isso nós podemos ter domínio próprio, porque Ele nos concede isso. Ele nos faz colocar limites. Ele nos traz essa consciência de guardar o nosso coração. Porque o desafio para a gente continua. O texto diz que as mulheres precisavam amar o que Deus ama, a ser prudente e também ser pura. Gente, vocês se lembram quando eu disse aqui que os cristãos de Creta, eles precisavam viver de uma forma tão diligente, tão intencional, que eles deveriam ser contra a cultura. E hoje esse aspecto, para mim, é algo que nós precisamos viver totalmente contra a nossa cultura. Porque a pureza se tornou algo inexistente. Casar virgem. Os meninos olham para a gente assim, o que é isso? Nem sabe o que é mais essa virtude. Então a mulher, ela assimilou essa cultura de que ela é um objeto. E ao invés de lutar contra isso, ela se apropriou e ela falou assim, ó, já que é para eu ser um objeto, eu vou ser objeto do meu próprio prazer. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero.
E isso tem destruído a identidade da mulher. E não só é uma luta que a cultura tem colocado, mas muitas coisas estão subjugando o nosso pensar. E aquilo que era promíscuo, impróprio, as imoralidades que antes não eram nem ditas, hoje são normais, e não só normais, como incentivadas. E a gente vê isso nas dancinhas do TikTok que as nossas crianças estão fazendo. Então a mulher, ela tomou posse do seu corpo e foi ensinada a seduzir. A impureza passou a permear não apenas o seu modo de vestir, mas a sua maneira de se portar, os seus pensamentos. E isso a gente está vendo em todos os sentidos, nos filmes, nos desenhos, em todos os momentos. Então hoje a pureza é algo em extinção, e nós precisamos retomar esse valor para a nossa vida, e para nossas crianças, e para os nossos adolescentes. Nós precisamos nos lembrar de Tito, no versículo 3, ele vai falar assim: olha, vocês vieram desse contexto de promiscuidade. Mas olha o que o texto diz. Nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, e Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então antes nós éramos impuras, vivíamos no meio da lama, mas Jesus se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele morreu na cruz, e o sangue dele te purificou, lavou as suas vestes. Então, querida, hoje, quando nós nos permitimos voltar para a impureza do nosso pensar, quando hoje nós negociamos aquilo que nós assistimos, quando hoje a gente permite o mundo ditar aquilo que eu posso ou que eu não posso fazer num determinado relacionamento, sabe o que nós estamos fazendo? Deus, muito legal o seu sacrifício, mas eu prefiro a lama. Eu prefiro permanecer suja, impura. Já pensou uma noiva chegar no dia do seu casamento com o vestido todo sujo, lameado? A gente não espera isso. Nem o seu noivo Jesus Cristo. Ele espera que você chegue santificada, porque Ele te deixou o Espírito Santo para fazer isso. Então hoje o chamamento de Deus para nós é: abandone o pecado da impureza. Abandone a imoralidade do seu pensar. Abandone a pornografia, a masturbação, o desejo de seduzir aquilo que não é seu. Abandone no seu modo de pensar a permissividade com determinados relacionamentos. Abandone as conversas indevidas no WhatsApp, as fotos imprudentes. Abandone, porque você é pura, lavada, santificada e remida por mim, Jesus Cristo. E ser pura, querida, não há meio termo. Ou nós somos, ou não somos. Mas o nosso Deus, Ele é tão bom, porque Ele nos dá a maneira de alcançar isso. Salmo 119 diz que para a gente viver em pureza, nós precisamos viver de acordo com a palavra. Precisamos de discernimento. 2 Timóteo 2,4 diz: siga a justiça, a fé, o amor, a paz, ande com os que têm o coração puro e clame ao Senhor, porque Ele é o seu Deus. Evite situações, evite pessoas, evite lugares, porque vale a pena manter a sua pureza. Sabe por quê? Porque Mateus 5,8 diz: bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Então a mulher comum, ela tem discernimento, ela tem honra, ela tem afeição pelas coisas que Deus ama, ela é prudente, ela é pura. E o texto continua dizendo: a estarem ocupadas em casa.
esse texto, essa expressão ocupada em casa, quer trazer para nós a consciência da responsabilidade. Então a mulher comum, ela é responsável, ela é guardiã, ela é vigilante do seu lar. Isso é ter o coração inclinado para o projeto de Deus de constituir uma família. Então nós precisamos entender que a nossa vida, ela passa sim por várias fases. Mas Deus nos deu um único chamado: reconciliar pessoas a Cristo e representar a sua noiva. Então eu queria que você pensasse comigo, porque muitas vezes a mulher de Provérbios, para mim, foi colocada como um patamar de perfeição. Aquela que faz tudo, em todo o tempo. E muitas vezes eu me sacrifiquei nisso, em determinadas situações que eu vivia, que eu não me assemelhava a todas aquelas atribuições que ela exercia. Mas Deus me ensinou a olhar para a mulher de Provérbios e a realçar a consciência dela do seu propósito e o seu relacionamento com Deus. Porque a sabedoria que ela demonstra ao administrar tudo aquilo vem de Deus. O braço forte que ela tem para conduzir a sua casa, os trabalhos e todo o investimento, vem do Deus poderoso, vivo, ao qual ela se relacionava. Então, muitas daquelas tarefas apresentadas hoje podem não se enquadrar no seu perfil. Mas você precisa entender que, independente do que você faça, se você está integralmente em casa, ou se você divide no trabalho, ou qualquer outra situação, o que importa é a responsabilidade que eu e você temos de colaborar com Deus naquilo que Ele está fazendo, que é constituir uma família para si. Por isso, mesmo que você esteja dentro ou fora de casa, o seu papel, o nosso papel, é fazer com que o lar seja um ambiente que exale a Deus. Ele nos deu essa capacidade de criar um ambiente favorável a receber e nutrir vida. Então, nós conseguimos transformar qualquer lugar em um lar. Nós somos nutridoras, nós somos lugares férteis, nós trazemos vida ao mundo. E construir um lar, querida, vai muito além do que uma lista de tarefas dentro de casa. Construir o lar tem tudo a ver com pessoas, tem a ver com construir um ambiente estável, organizado, revigorante, acolhedor, que promove e estimula o crescimento espiritual, mental, emocional e físico. Tem a ver com ministrar a alma, com a comunidade, com cultivar relacionamentos. E Deus nos fez para isso. Então, quando nós criamos esse ambiente, quando nós amamos as pessoas, quando nós divulgamos que o lar é um lugar de cura, de libertação, nós conseguimos avançar no texto. Porque ele diz, olha, as mulheres precisam ser responsáveis, nutridoras do lar, defensoras desse lugar, e elas precisam ser bondosas. O que é ser bondosa? Eu fui procurar no dicionário e lá estava assim: bondade é a qualidade de quem tem uma alma nobre e generosa e é naturalmente inclinado a fazer o bem. A primeira parte eu acho que fica até mais fácil para a gente, porque realmente nós somos seres espirituais. A nossa alma valeu muito, valeu o sangue de Jesus Cristo. Então nós temos sim uma alma nobre. E nós experimentamos da generosidade de Deus, então por isso a gente pode ser generoso. Mas quando diz que naturalmente inclinado a fazer o bem, esse é um privilégio que nós perdemos lá em Gênesis 3 com a queda. Nós não somos inclinadas a fazer o bem. Por isso, ser bondosa também não é algo natural, nós precisamos ser intencionais. E essa intencionalidade, ela surge quando nós nos lembramos que a bondade de Deus está revelada no presente que Ele nos deu, que é Jesus Cristo. Nós precisamos entender que para ser bondosa, eu preciso parar de olhar para mim, para o meu mundinho, para aquilo que eu estou vivendo, e ampliar o meu olhar para o outro.
ter empatia, olhar nos olhos, me importar. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora é muito frio e cruel. E as pessoas estão sedentas por ver bondade sincera. Só que essa bondade só há numa única pessoa, Jesus Cristo. E essa pessoa habita em você pelo seu Espírito. Então cabe a nós trazer essa bondade, porque a bondade cristã é um reflexo da bondade de Deus. Só que como é difícil a gente exercer. Por às vezes a gente não colocar limites e não ter domínio próprio, nós somos tendenciosos a ser ríspidas, grosseiras, maliciosas no nosso fazer, no nosso falar. Então nós precisamos hoje nos lembrar, sabe por quê? Porque um dia alguém exerceu bondade sobre as nossas vidas. Em Romanos 1 a gente pode ler que a humanidade era reprovável, cheio de toda sorte de injustiça, de maldade, ganância, depravação, era cheia de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventavam maneiras de praticar o mal, desobedeciam aos seus pais, eram insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. E a gente pode pensar, meu Deus, que povo que é esse? Sou eu e você. Nós éramos isso. Mas Deus enviou Jesus Cristo. Ele nos deu a bondade dEle. Ele nos resgatou. E por isso hoje o que Ele pede é que a gente derrame essa bondade. Por onde a gente passar. Por isso que Ele deseja que a gente viva de um comportamento que transmita essa bondade para os outros. Então a mulher comum, vamos recapitular? Ela tem discernimento. Ela se fundamenta na palavra, ela vive uma cultura de honra, ela tem afeição com aquilo que Deus ama. Ela ensina o que é bom, a ser responsável, a ser prudente, pura, a ser bondosa. E em último aspecto, mas não menos importante, a ser submissa, sujeitem a seus maridos. E aqui, querida, eu queria trazer algo que foi libertador para mim. Porque a submissão nada mais é do que uma disposição de mente e coração, de confiar na autoridade de Deus sobre nós. É uma disposição de mente e coração, de confiar na autoridade de Deus sobre nós. E qual é a autoridade de Deus? Ela é uma autoridade servidora, que nos constrange em amor. Então, quando eu busco um marido que segue a Jesus Cristo, que ama a palavra e que tem uma autoridade servidora, altruísta, que se entrega, a submissão é um privilégio. É um privilégio. Então nós precisamos resgatar isso, sabe por quê? Porque Deus nos fez para auxiliar o homem a cumprir um propósito, que é glorificar a Deus. E juntos nós mostramos então a criação, o plano perfeito do Senhor. Ao fazer a mulher para o homem, essa auxiliadora adequada, nós temos ali no hebraico a palavra ezer, que significa oferecer uma ajuda total e absolutamente indispensável. Então, na criação, o objetivo claro de Deus foi expandir a sua família. O seu desejo era que os seres humanos fossem frutíssimos. Por isso, Ele complementou o homem à mulher. E assim eles poderiam trazer a imagem e a semelhança do Senhor. Então, hoje, como esposas, nós temos uma disposição de mente e de coração, de estarmos debaixo da autoridade servidora do nosso cônjuge. Mas se você é solteira, você tem a possibilidade de viver uma disposição de mente e de coração para estar submissa à autoridade que Deus coloca sobre a sua vida.
o seu pai, um irmão, um líder espiritual é independente. Esse é um chamado nosso. Então nós precisamos primeiro estar submissas à autoridade de Deus, porque Ele nos ama, Ele nos quer perto, e automaticamente eu me torno submissa a todo o restante. Mas aqui vale ressaltar uma coisa: a autoridade a qual nós devemos se nos submeter em primeiro lugar é a Deus. E a autoridade dele é baseada em amor, em libertação e entrega. Então hoje, se de alguma forma você está debaixo de uma autoridade opressora, que tem tirado a sua dignidade, que tem trazido risco sobre a sua vida, querida, busque a autoridade de Deus. Busque os seus líderes espirituais. Busque a autoridade estabelecida na terra. Porque Deus te ama. E Ele quer que você viva em liberdade, diante do amor dEle. Uma mulher comum conhece a palavra de Deus e age com discernimento. Uma mulher comum, ela teme, obedece ao Senhor e honra a Ele. Uma mulher comum, ela tem afeição por tudo que Deus ama. Ela é prudente, tem domínio próprio. Ela cultiva a pureza em tudo que ela faz. Ela é responsável em cumprir o seu propósito. Ela age em bondade e ela é submissa a Deus. Uma mulher comum, ela reflete a beleza do Evangelho. E não é fácil, gente. Não é fácil. Enquanto Deus ia ministrando essas coisas no meu coração, eu falava: Senhor, como viver isso? Como ensinar isso? E Deus falou assim: olha, filha, você não está sozinha. Eu te dei o meu Espírito. E é Ele que te ajuda diariamente a viver essa vida comum. É Ele que está aí te conduzindo a essa vida de santidade, a essa vida de honra. Ele habita em nós. O poder de Deus habita em nós. E por isso é real. É difícil, mas não é impossível ser uma mulher comum que vive o plano de Deus perfeito e abundante para as nossas vidas. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Quando nós recebemos uma palavra dessa, o nosso coração às vezes fica revolto, às vezes a matraca começa a vir no nosso ouvido e a falar: olha, desiste, você não é capaz. Quantas vezes que você já tentou vivenciar isso, mas você errou, você caiu. Mas, querida, eu gostaria hoje de te pedir que você silenciasse essa voz. E que você ouvisse única e exclusivamente a voz do seu Senhor. Porque Ele sabe os planos que Ele tem ao seu respeito. E são planos de paz, são planos de plenitude, de abundância. Então, por mais que agora você possa estar vendo o mar revolto, e estar vendo essas situações como ondas gigantes, que você acha que você não será capaz de transpor, eu quero te dizer, que o teu Deus é um Deus que vem no vento, na brisa, e Ele te envolve, e Ele fala: filha, confia em mim. Eu fluirei em você pelo meu Espírito. A única coisa que eu quero é que você se entregue. Se entregue. Em Apocalipse 19:6,
diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta. Foi-lhe dado para vestir um vestido linho, fino, brilhante e puro, que são os seus atos justos. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o seu noivo está aqui. Jesus Cristo, Ele está aqui. E nessa manhã Ele tem um anel para colocar no seu dedo. Ele tem um convite para que você viva um relacionamento verdadeiro com Ele. Ele quer dizer: olha, filha, entrega a sua vida a mim, porque eu sou o seu Salvador, eu sou o seu Senhor, eu já derramei o meu sangue por você. Então hoje, se você gostaria de aceitar esse anel, essa aliança, e receber Jesus Cristo como seu noivo, eu gostaria que você se colocasse de pé, porque eu gostaria de orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos te receber, Jesus, como Salvador das nossas vidas. Nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, dizendo sim, nós somos remidas, lavadas, santificadas pelo teu santo nome e o teu santo sangue. Então entra no meu coração agora, porque eu quero ser uma mulher comum, eu quero viver a plenitude do Senhor. Ó Deus, cele agora essas vidas com o teu Santo Espírito e receba elas diante do Senhor, porque agora elas se tornaram as noivas do Deus verdadeiro. Mas eu gostaria também de te dar a oportunidade, para você que já é a noiva de Cristo, que já assumiu um compromisso com Ele, mas que às vezes está com o seu vestido branco com manchas, e que reconheceu nessa manhã que precisa de mais honra, de mais pureza, de mais prudência, de domínio próprio, e que você quer levantar hoje e falar: Senhor, eu vou chegar no dia do casamento com as minhas vestes brancas, porque eu assumo um compromisso contigo de hoje lutar para ser essa mulher comum. Se você, mulher, quer levantar agora e assumir esse compromisso, eu te faço esse convite para a gente fazer isso juntas, porque Deus nos chama a viver como mulheres separadas, ungidas pelo seu Espírito, para revelar a este mundo a beleza da salvação que Ele nos mostrou em Jesus Cristo. Então eu quero te convidar a cantar essa canção, falando: Senhor, sonda a minha mente, sonda o meu coração, sonda a minha vida e tira de mim todo o pecado, toda a impureza, tudo que tem manchado as minhas vestes, porque eu quero ser usada como um farol, como uma luz nessa geração. E eu quero trazer outras mulheres a viverem a celebração